Bom dia a todos, na graça e na paz de Jesus. Amém? É muito bom estarmos juntos aqui, é muito bom podermos adorar a Deus, louvar esse Senhor que nos usa, que nos conhece, que nos ama, que ama cada um de vocês, que ama cada um de nós, que nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. E que tem feito uma história muito bonita ao longo dos últimos, ao longo de toda a história humana, mas especialmente ao longo dos últimos 2000 anos, quando ele se encarnou, se fez como um de nós e fundou a sua igreja, que é formada por pessoas também de todas as épocas que buscavam e foram chamadas por Deus. E pessoas que saíram de lugares de onde eu e você não esperaríamos nada. De onde eu e você esperaríamos outra coisa, outras posições, outros objetivos. Mas o fato é que a gente vê aqui no livro de Atos, Deus atuando de uma maneira muito especial e de uma maneira surpreendente, de uma maneira muitas vezes inesperada. Nós estamos caminhando, já chegamos agora no capítulo 13 de Atos, nesses últimos meses já, falando aqui na igreja, todos os pastores pregando em todos os cultos, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, um capítulo por vez a respeito do livro de Atos. O livro que fala daquilo que Jesus continuou a fazer e ensinar, pegando um pouquinho do gancho que Lucas, o autor desse livro, fala lá no capítulo 1. O livro que vai mostrar as testemunhas de Jesus, começando em Jerusalém, indo pela Judéia, na Samaria, que era o povo inimigo do povo judeu, que antes era um povo só como Israel, mas desobedeceu a Deus, houve uma miscigenação muito grande, e então se tornaram inimigos e rejeitados pelos judeus, grandes rivais. Mas o evangelho chegou lá e transformou vidas e se espalhou por todo o mundo, chegando aos gentios, onde os judeus não esperavam que chegasse, porque os judeus sempre esperaram, primeiro, aqueles que eram mais próximos de Jesus esperavam que Jesus ia estabelecer um reino físico como um governo forte, político. E aí Jesus ressuscita, morre primeiro, que o surpreende, ressuscita, ascende aos céus, derrama o Espírito Santo e aí começa a fazer, e eles falaram, a gente vai restaurar todas as tribos de Israel com o Espírito Santo, E os gentios vão ficar ali na órbita. De repente, um gentio com toda a sua família, como a gente viu semana passada, tem a mesma experiência do Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo. Recebe o Evangelho. E aí Paulo até tem que explicar o que aconteceu. Pedro tem que explicar o que aconteceu. E esse Deus que vai agindo de uma maneira surpreendente, porque o jeito de Deus agir é surpreendente. Capítulo 13, nós vamos ler dos versículos 1 a 3, dando continuidade a esse estudo sobre o livro de Atos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que ela fale ao meu coração primeiro e ao coração dos meus irmãos também, Pai. E abençoe a nossa vida, abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa cidade, nosso estado, nosso país e todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Então, quando a gente olha para esse texto, olha para o livro de Atos, tudo que Deus está fazendo, e olha para esse texto específico, e olhando alguns detalhes aqui, a gente vê o jeito imprevisível de Deus, que usa o improvável. Deus é imprevisível. Mas tem muitas profecias que foram feitas e elas estão se cumprindo. É verdade. Mas sabe o que é muito interessante? Os judeus fizeram uma série de interpretações a respeito do Messias. E aí, quando Jesus quebrou, ele virou para eles e falou: vocês entenderam tudo errado. Vocês entenderam tudo errado. E
E vai acontecer desse jeito. Então, ainda que tivesse as profecias, Jesus, a maneira como ele veio, a maneira como ele agiu, a maneira como ele ensinou, a maneira como ele pregou, a maneira como ele morreu e ressuscitou, foi imprevisível. E Jesus era um improvável. Não havia estudado numa escola rabínica, não era de família, era de uma família nobre, mas estava renegada, era meio escondido. Num lugar periférico no Império Romano, improvável. E a igreja de Antioquia também era uma igreja improvável. O que não der certo aqui, você me ajuda. Aí, tá? Botão, não tem mais o botãozinho aqui de ligar. Então, se você puder isso, obrigado. A igreja de Antioquia era uma igreja improvável. Dá uma olhada nesse mapa aqui. Esse mapa mostra o Império Romano. Roma era a capital deste império. E aqui está mostrando o setor mais oriental do Império Romano. Então você tem Roma, uma grande cidade. Você tem Atenas, que também era uma grande cidade. Não aparece aqui, mas no norte da... não vai dar para apontar também. No norte da África, ali onde tem aquela parte mais verdinha, acima do Saara ali, o delta, chamado Delta do Nilo, bem para cima ficava a cidade de Alexandria. E mais para direita aqui, você vê a cidade de Antioquia. Aqui embaixo está a cidade de Jerusalém. Veja que é longe. Antioquia, que é chamada também de Antioquia da Síria, para diferenciar da Antioquia da Pisídia, que ficava mais ali no que é a província da Ásia. A Antioquia tem esse nome porque ela foi fundada pelo imperador que mais tarde ficou conhecido como Antíoco, o imperador helênico que foi herdeiro do reino de Alexandre, do Império de Alexandre o Grande. E ele fundou essa cidade e fundou outras cidades, inclusive Seleucia, que também tinha o nome dele, que ficava ali perto de Antioquia. E Antioquia era uma cidade estratégica, ela ficava às margens de um rio, numa posição muito importante que ligava a região do Levante, aqui Síria, Judéia, Damasco está um pouco mais para lá, e a parte mais ocidental, a partir ali de onde hoje é a Turquia, a Península da Anatólia, a Grécia, ela era chamada de a Joia do Oriente e era, alguns calculam, a terceira maior cidade do Império Romano. Era uma grande metrópole, 500 mil de habitantes. Era uma cidade muito grande e importante no contexto do Império Romano. Mas não era importante e não tinha nada a ver com o judaísmo. Apesar de que os judeus se espalharam muito em função de diversas perseguições, e eles ficaram nas grandes cidades. Então havia uma comunidade de judeus importante em Roma, havia comunidades importantes de judeus em diversos lugares, tem achados arqueológicos em Éfeso, mas havia uma comunidade muito importante que não aparece no Novo Testamento, em Alexandria. Inclusive, a primeira tradução do Antigo Testamento para outra língua, que foi para o grego, foi feita em Alexandria, conhecida como Septuaginta, ou versão dos 70. Mas o que aconteceu? Nos capítulos anteriores, a gente vê a perseguição violenta que acontece contra a igreja de Jerusalém. E o povo começa a se espalhar. E numa dessas perseguições, depois da morte de Estevão, é morto um apóstolo, um dos 12, Tiago, um dos 3 mais próximos de Jesus. Ele é morto à espada por um Herodes, que mandou matá-lo e depois prende Pedro. E a igreja se espalha e um grupo de pessoas vindo de Chipre e do norte da África, numa cidade importante chamada Cirene, vão até Antioquia, assim como Filipe já tinha ido para Samaria. Um grupo de pessoas, mas dessa vez não tinha nenhum diácono, não tinha ninguém de Jerusalém, foi o pessoal de outros lugares que haviam se convertido, que haviam ouvido o evangelho, de Chipre e de Cirene, e chegam em Antioquia e começam a pregar. E o que chama a atenção em Antioquia é que a igreja começa com alguns judeus, mas ela se torna uma igreja gentílica, ou seja, de não-judeus. Então, é uma igreja diferente das outras igrejas, porque as igrejas antes elas estavam no contexto judaico.
O cristianismo nasceu como uma seita judaica. E ela nem queria se separar. A ideia do tanto que os cristãos se reuniam no templo. Os discípulos de Jesus se reuniam no templo de Jerusalém. Eles não se entendiam como separados. Eles se entendiam. E, na verdade, o cristianismo realmente é o cumprimento das promessas de Deus para o povo que ele escolheu, o povo de Israel, ampliando essa aliança e nos tornando Israel de Deus também. Só que esse grupo começa, os judeus que vinham de outras partes, que começam a pregar para os judeus, mas que se estende aos gentios e que forma uma igreja gentílica, uma igreja de não-judeus. E aí o povo de Jerusalém fica sabendo e enviam para lá um apóstolo? Não. Eles enviam um dos diáconos, um daqueles que foram escolhidos lá em Atos 6 para servir às mesas. E é enviado para lá um dos grandes diáconos, inclusive, que é Barnabé. E aí é engraçado, por que Barnabé é enviado? Porque Barnabé era discípulo. Então eles falaram, vai lá conversar com seus amigos, com seus irmãos, com as pessoas que são aí da mesma etnia que você. Então vai lá, você conhece eles, era um judeu de Chipre, vai lá dirigir essa igreja. E aí Barnabé pega um cara que também era surpreendente, era inesperado, que era um cara que havia sido perseguidor da igreja, que estava e consentiu com a morte de Estevão, que pediu cartas para poder perseguir os cristãos em Damasco. Mas no meio de Damasco, no meio da estrada para Damasco, Jesus encontra esse cara. Esse cara é Saulo de Tarso. Mas era um fariseu dos melhores, era um religioso exemplar. E ele era tão religioso, tão fiel, tão fervoroso, que odiava a igreja. E como ele demonstrava todo esse ódio à igreja, quando o cara se converteu, todo mundo ficou desconfiado dele. Esse daí é espião. Esse vai caguetar a gente. E aí Barnabé, tendo que ir para Antioquia, fala, eu preciso levar alguém comigo. E eu vou levar, já que já está sendo rejeitado mesmo, eu vou levar Paulo. Vou levar Saulo. E pega Saulo. E leva para lá. Saulo é tão judeu, que o nome dele significa Saul, Shaul, que é da tribo de Benjamim. Ele era um benjaminita. Ele era um judeu, um israelita mesmo. De sangue, de religião, de confissão, de devoção. E muito conhecedor, e um excelente orador, chama atenção, mas gera desconfiança. Barnabé vê potencial nesse rapaz e leva ele para Antioquia. E chega em Antioquia, e lá em Antioquia é o primeiro lugar, está escrito em Atos 11, 26b, onde os discípulos são chamados de cristãos pela primeira vez. E era uma tiração de sarro. Cristianoi, os pequenos cristos. Esses caras ficam falando de Cristo. São os cristãos. É igual lá no Rio de Janeiro chamavam de Bíblia a gente, né? Por quê? Porque ficava carregando debaixo do braço. Mas é um grande elogio pra gente, né? Que bom que a gente é identificado como o povo da Bíblia. E a tiração de sarro virou identificação, é verdade. A gente quer ser mesmo um pequeno Cristo. A gente quer ser identificado com o nosso Senhor. Mas é um lugar onde não tinha tradição judaica, com uma igreja que não era judaica, e que começou sem planejamento, porque começou com perseguição, sem os apóstolos esperarem levar alguém, sem terem planejado, sem intencionalidade. Tiveram que remendar depois o envio. E é uma igreja que não era dirigida por nenhum apóstolo. Era uma igreja de maioria gentílica. Era um lugar improvável. Imprevisível se você for olhar Atos 1:8. Porque Atos 1:8 fala o quê? Descerá poder do Espírito sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Cadê Antioquia? Onde seria o QG? Onde é que deveria ser o quartel-general do Evangelho, da agência missionária da igreja primitiva para enviar missionários? Jerusalém. Não é? De Jerusalém, Judéia, Samaria. Qual é a igreja que envia com intencionalidade os primeiros missionários? Antioquia. Não tem nada a ver.
Deus imprevisível, que usa as pessoas e os lugares improváveis. E Deus adora fazer isso. Deus gosta muito de fazer isso. Então, quando a gente olha para essa igreja, a gente deve olhar com muita atenção para ela e deveria prestar muita atenção em como era a formação dessa igreja. E 4 aspectos que eu vejo que saltam sobre essa igreja improvável, que imprevisivelmente foi a primeira agência missionária cristã com intencionalidade enviando os 2 primeiros missionários para fora totalmente do ambiente judaico com intencionalidade, obedecendo realmente à voz do Espírito. A primeira coisa o primeiro aspecto que me chama a atenção é que a igreja em Antioquia, na igreja em Antioquia havia dons e talentos para a capacitação de pessoas. Nós vemos que aparecem ali, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, 2 ofícios que são tratados de maneira diferentes na Bíblia. Inclusive, há um entendimento, alguns falam de 5 ofícios ou 5 ministérios proféticos, outros falam de 4. Na Igreja Batista nós colocamos 2 ofícios que são os pastores e os discípulos, mas entendemos que há esses dons que a igreja deve exercitar, o apostolado, o envio, o profético, o evangelista, o pastor mestre. Alguns entendem que pastor e mestre é a mesma coisa, outros que pastor é diferente de mestre, o pastor com um ministério mais pastoral, de aconselhamento, de acompanhamento, e o mestre um ministério mais ligado ao ensino. Mas aqui aparecem profetas e mestres. Funções diferentes, mas que convergem para um objetivo. Os profetas, com uma palavra mais direta. A profecia tem essa intenção de ser uma palavra mais direta, objetiva, na minha e na sua vida. Uma palavra que vem muitas vezes com advertência. Presta atenção. Toma cuidado, como uma boa mãe não vai sair no sereno sem agasalho que você vai ficar com gripe. O profeta fala a mesma coisa. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de vigiar, não deixe de orar, não deixe de comungar, de estar em comunhão, de estar junto com seus irmãos, porque senão você cai. Advertência. Preste atenção no seu caminho, preste atenção na sua vida. Mas também é uma palavra de consolo. Deus está com você. A situação está ruim, mas Deus continua no controle da história. Continue confiando em Deus. Firme a sua fé no Senhor. Ele não desistiu de você e não desiste. Essas 2 coisas estão juntas na profecia. Por isso que eu usei palavras diferentes da exortação. Porque a exortação tem as 2 coisas. A exortação envolve a advertência, mas envolve também o consolo. A exortação significa trazer para o lado, trazer para junto. O profeta ele faz isso, ele exorta, porque ao mesmo tempo que ele adverte, ele consola e adverte. E também a profecia pode ou não vir acompanhada de predição. De falar, vai acontecer isso. Já presenciei profecia. E alguém pode, e eu entendo, que a profecia atua ainda nos dias de hoje, não como uma nova revelação, mas pode acontecer. A gente tem que tomar cuidado com a profetada, né? Tem aquelas histórias, né, de um fulano que vira para o ciclano e fala, a Beltrana vai casar com você, só que a noiva estava do lado, né? Não era profetada, era mentira. E a Bíblia fala, a profecia que não se cumpre, o profeta deve ser morto. Então tome cuidado com os profetas que você ouve. Porque você tem que ver se cumpriu. Se não se cumpriu, você nunca mais deve ouvir essa pessoa. Mas a predição, sim, pode acontecer. Pode acontecer de alguém chegar para você e falar, vindo da parte de Deus, tome cuidado com tal coisa, vai acontecer determinada coisa, fique atento, às vezes Deus fala por sonhos. Então, a profecia pode também envolver predição, mas não é o aspecto principal. O aspecto principal é a advertência, consolo, uma palavra direta de exortação vinda de Deus diretamente para o nosso coração. E o mestre? O mestre, ele ensina a palavra de Deus. O mestre, ele explica as Escrituras. Sabe aquela pregação e aquele pregador, é aquela pessoa que abre o texto bíblico
e começa a falar para você do texto bíblico. E você fala, mas eu já li isso aqui 300 vezes e nunca prestei atenção nesse detalhe. Ou aquele texto que você não entendeu. E aí uma pessoa vai e explica ele e pá, entende. Dom de mestre, o dom de ensino. E o dom de ensino que tem a ver não apenas com essa explicação das Escrituras que a gente gosta, mas é uma explicação que aplica as Escrituras na nossa vida. Que nos mostra como nós devemos viver a partir da sabedoria bíblica, a partir das Escrituras. E por isso que há um zelo. Aquele que é mestre, ele é aquele que zela pela doutrina, pela sã doutrina, pela tradição, que é o ensino do Evangelho, o ensino da palavra de Deus. Esses dois ofícios precisam caminhar juntos, e esses dois ofícios estavam caminhando juntos na igreja de Antioquia, porque é necessário que a igreja tenha diferentes dons para diferentes propósitos. É necessário o profeta, porque às vezes a igreja vai precisar ser advertida ou consolada de maneira direta, mas é necessário que ela esteja o tempo todo sendo ensinada, para que ela não caia em vã doutrina, em fábula, para que ela não caia em heresia. Porque às vezes alguém, um falso profeta pode vir. E aí tem que o ensino estar bem embasado. Por isso que é necessário. A igreja, e nós como igreja, devemos desenvolver os nossos dons e os dons diferentes. Por isso que nós, como pessoas e como crentes, somos diferentes. Por isso que eu não sou igual a você e você não é igual a mim. Porque o propósito que Deus tem para a minha vida é um propósito diferente que Deus tem para a sua vida. E você vai ser usado de uma maneira que eu não conseguirei ser usado, e eu serei usado de uma maneira que você não conseguirá ser usada. E existem outras igrejas que vão fazer coisas que a nossa igreja não vai fazer, e não foi chamada a fazer, e a nossa igreja vai fazer coisas que as outras igrejas não vão fazer e não foram chamadas para fazer. É a multiforme graça de Deus. A nossa igreja dificilmente vai atingir, vamos usar um exemplo, roqueiros de heavy metal melódico. Então, mas tem igrejas que são especializadas e buscam alcançar esse público. A Igreja de São Caetano do Sul tem um chamado missionário. E ela envia missionários, enviou. Tem um monte de pastor aí famoso. Sabe Wagner Vailate? Ele saiu daqui. Tem um pastor que fundou uma igreja grande na Bolívia, saiu daqui. Várias pessoas. A gente tem um chamado, uma missão. Mas tem coisas que Deus não nos chamou para fazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que desenvolver o máximo de diversidade de dons que existe aqui na igreja. Porque, senão, se for todo mundo igual, primeiro que não vai ter graça. E segundo, que a gente só vai fazer uma coisa. Mas Deus chamou a gente para atuar em artes marciais, com judô, jiu-jitsu, taekwondo. Chamou a gente para atuar com costura. Chamou a gente para enviar a gente para o Oriente Médio, para o rádio, para atuar em Miracatu, para ensinar as crianças e outras coisas. E para isso, precisa de gente, pessoas diferentes. Porque o pastor Wagner, o pastor André, o pastor Neto, o pastor Gregory não vão fazer tudo. Nem com a ajuda dos seminaristas. Precisa da gente, de todo mundo aqui, nos seus dons diferentes. Outra coisa que nos impressiona e um aspecto que nos chama atenção na igreja em Antioquia é que na igreja em Antioquia havia vários líderes de diferentes origens. Então a gente vê Barnabé. Quem que era Barnabé? Um diácono judeu de Chipre. O seu nome significa filho da consolação. Era um apelido, Barnabé era o apelido dele. Era o filho da consolação. Porque era alguém muito amoroso, que consolava, que acreditava nas pessoas, que trazia a gente para junto dele. Era alguém muito especial. Um judeu firme, sério, mas que era de fora de Jerusalém, de Chipre. Aí aparece
E provavelmente essa lista que está aqui é uma lista em ordem de importância, porque era muito comum fazer isso. Quem aparece primeiro é o mais importante. Então, como Barnabé havia sido enviado pela igreja de Jerusalém para cuidar da igreja, então ele aparece primeiro. Mas os outros aparecem juntos, e ele não aparece como o chefe da igreja. Havia profetas e mestres, aí ele é um deles. Provavelmente o mais importante, provavelmente a liderança mais respeitada, mas era um deles. Quem era o outro? Um judeu negro. Simeão, o Níger. E o que significa Níger? Em latim, negro. Preto. Um afrodescendente. Eu falo assim porque eu não sei, eu sei que todas são aceitas, graças a Deus, todas as expressões. Mas era alguém de tez escura. De onde veio? Alguns dizem que ele é o mesmo Simão de Cirene que aparece nos evangelhos e que carregou a cruz de Cristo. Não sabemos. Ou pode ser, inclusive, alguém vindo lá mais da Etiópia. Ou até da Arábia, onde, principalmente no sul da Arábia, existem pessoas negras. Mas chamava atenção por ser negro. Mas pode chamar a atenção das pessoas para a gente, mas para a igreja é líder. Entra. Atua. Faz. Sem preconceito. Sem racismo. Não dá para ler a Bíblia. Não dá para crer em Jesus. Não dá para ser discípulo e ser racista. As duas coisas não existem. Não existem. Racismo é pecado grave. Tiago vai dizer que não é para existir discriminação dentro da igreja. Não é para ser racista e a Bíblia não dá nem o direito e condena o racismo. Se existe uma ponta de racismo em você, arrependa-se e peça perdão para Deus. E lute contra isso. Porque você não pode ser racista e servir a Jesus. Não dá. É que, historicamente, no Brasil, houve o problema da escravidão contra pessoas de origem africana. Mas dá para você ser racista contra qualquer pessoa. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Deus não nos permite tratar as pessoas diferentes de maneira discriminatória. E o fato de ter um líder negro dentro da igreja de Antioquia nos mostra que os cristãos eram etnicamente diversos e amavam isso. Em Apocalipse está escrito que vai ter no trono da graça de Deus gente de toda raça, povo, língua e nação. Aleluia! Glória a Deus! Porque Deus ama a gente, Deus ama o ser humano, independente da cor da pele, da origem racial, da origem étnica e da língua. Ele ama a mim, ama você. Por isso, irmão, lute contra o racismo. Eu conheci um missionário americano, não vou falar o nome dele, que com tristeza no coração revelou que havia tido uma criação racista. E que ele tinha muita dificuldade com isso. E que ele lutava contra isso. E ele falou, eu fui ensinado a ser racista. Mas eu luto contra isso todos os dias. E se você tem isso, que seja essa a luta da sua vida também. Independente de quem seja diferente de você, lute contra isso. Porque nós não temos o direito e é pecado. Lúcio de Cirene, alguns dizem que também era negro. Eu acho que historicamente é improvável porque Lúcio é um nome latim e Cirene era uma cidade, uma colônia grega que depois foi dominada pelos romanos. Então era uma colônia de pessoas europeias brancas e pelo nome dele ser Lúcio, ele provavelmente, o Lúcio é um nome latim, ele provavelmente era de origem romana. Então a gente tem aqui um romano no meio dos judeus, já sendo líder da igreja. E para o judeu, isso também é impensável, porque como pode um líder não judeu? O judeu era racista demais contra os gentios. Então como é que pode um latino ser líder da igreja? Pode!
Porque Deus ama todo mundo. E quer que todas as raças, tribos, línguas e nações estejam de pé diante do Cordeiro e liderem o povo de Deus. Então é desejável que numa cidade multiétnica a liderança seja multiétnica. E não só multiétnica, como multissocial. Porque ao mesmo tempo que você tem essas pessoas, não sabemos a origem social, tem uma pessoa que aparece aqui, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca. Quem era Herodes o tetrarca? Herodes Antipas, que aparece na Bíblia. E o fato dele ter sido criado com um rei, Herodes era um rei, ele era governador daquela região, um rei fantoche de Roma, mostra que Manaém era de origem nobre. Ele era rico. Ele tinha posses. Ele tinha sido criado na nobreza, mas ele foi alcançado pelo Evangelho. Ele estava lá na liderança da igreja. Mas ele não era o primeiro. Ele era o quarto. Então olha que coisa bonita que Deus faz. E quem vem por último? O quinto? O Saulo. Dá para perceber? Barnabé, Simeão, o Níger, o negro, Lúcio de Cirene, um gentio, Manaém é o quarto, e Saulo é o quinto. Um fariseu, perseguidor, convertido. Irmãos, olha isso. Esquece os nomes. Um diácono judeu de Chipre, um judeu negro, um latino do norte da África, um nobre criado com um rei e um fariseu perseguidor convertido. Que igreja maluca! Que liderança doida! É assim que Deus gosta. Porque Deus é o Deus imprevisível que trabalha com o improvável. E Ele ama fazer isso. E isso é uma lição para a nossa vida. Porque não há espaço para liderança centralizadora na igreja. Não há espaço para liderança centralizadora na vida. Não há espaço para liderança centralizadora na família, na empresa. A liderança centralizadora ela é prejudicial, porque ela é centrada numa pessoa imperfeita. Eu ainda estou lendo um livro que eu preciso terminar, chamado Procrastine de Propósito. Interessante como ele trata a questão da procrastinação, mas ele te dá 5 permissões para você ter um pouco mais de autocontrole e ser mais produtivo. E uma dessas permissões é a permissão para ser imperfeito. E aí a permissão para ser imperfeito, ela te leva a desenvolver a delegação de atividades. Por que a gente delega atividades? Porque a gente é imperfeito. Mas a Bíblia manda a gente ser perfeito como o perfeito é o Pai que está no céu. Amém. Vamos olhar para o Pai que está no céu? O que o Pai que está no céu fez? Criou o mundo através do quê? Da sua palavra. Quem era a palavra? Jesus. Ele delegou até a criação. E depois o que aconteceu? O mundo se entortou. Ele precisou consertar o mundo. Quem que o Pai envia? O Filho. O Pai delegou a missão da redenção para o Filho. E depois o Filho faz o quê? Sobe. E o Pai e o Filho delegam quem? O Espírito. Para auxiliar e atuar na igreja. Então, e aí o Evangelho é delegado para a igreja. Se Deus delegou, quem é você para não delegar? Se Deus descentralizou, quem é você para não descentralizar? Se Deus dividiu, quem é você para não dividir? Dividir nesse sentido. Dividir tarefas, dividir responsabilidades e dividir o poder. A gente é viciado em poder. E uma liderança centralizada mostra que a gente é apaixonado não pela missão, mas pelo poder. Alguém que é apaixonado pela missão descentraliza. E a liderança ela precisa ser múltipla. E a liderança precisa acontecer visando o treinamento de novos líderes. E era isso que estava acontecendo aqui. E vai acontecer, a gente vai ver mais disso mais para frente. Não há espaço para preconceito na igreja. Um outro aspecto que nós vemos na igreja de Antioquia é que nesta igreja havia consagração e busca pela vontade de Deus. Veja bem, irmãos, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Aí o Espírito Santo disse. Então, quando a gente está reunido como igreja, quando nós estamos juntos e quando nós estamos buscando a Deus, nós estamos juntos
primeiramente para juntos adorarmos a Deus. Você vem a este lugar, em primeiro lugar, para adorar a Deus. E o que significa adorar a Deus? Adorar a Deus é falar bem de Deus. Adorar a Deus é reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Deus é grande, soberano e poderoso, e nós somos limitados e dependentes dele, mas criados à imagem e semelhança dele para fazer a vontade dele. É louvar, é se entregar, e é viver. É fazer a vontade dele, é obedecer. Então eles estavam adorando a Deus, eles estavam buscando a Deus, eles estavam querendo glorificar a Deus, eles estavam exaltando o nome de Deus. E eles estavam jejuando, ou seja, no jejum, a coisa mais importante que tem. E quando você faz jejum, você percebe isso, que você é muito frágil, porque você tem um negócio chamado fome. Você não pode ficar 6 horas sem botar alguma coisa na boca. Então, meu amigo, você é muito limitado. E quando você jejua, você percebe isso. E aí você depende de Deus. E você dedica aquele tempo para buscar a Deus, percebendo que você depende totalmente dele, até para comer, até para viver. Essa é a função do jejum. Mostrar para você quem você é. E entregar a Deus quem você é, para que ele atue através de você. E o que é importante perceber é que, enquanto eles adoravam e jejuavam, ou seja, havia uma rotina ali de adoração e jejum, uma rotina de busca a Deus, uma rotina de consagração. Eles não estavam planejando nada. Ah, então não deve ter planejamento? É claro que deve ter planejamento. A gente falou no começo do ano, começamos pregando em Neemias, falando sobre planejamento, falando sobre organização. É claro que precisamos ser organizados e planejar, mas acima de tudo e em primeiro lugar, nós devemos consagrar a nossa vida a Deus, porque se não fizermos isso, a organização e o planejamento não servem de nada. São vazios. Há quanto tempo você não jejua? Há quanto tempo você não busca a Deus? Há quanto tempo você não ora incessantemente a Deus? Há quanto tempo você não vem aqui? Eu não estou falando apenas para você, eu estou falando para mim, porque Deus falou muito ao meu coração que eu preciso buscá-lo mais, que eu preciso me consagrar mais, que eu preciso jejuar mais, que eu preciso orar mais, que eu preciso ler mais a Bíblia. Mas Ele está falando isso para você também. Há quanto tempo você não se consagra mais a Deus? Então, irmão, nós precisamos nos consagrar a Deus, nós precisamos nos separar para Ele, nós precisamos buscá-lo. Como você vai fazer isso? Eu não sei. Pergunte para Deus, mas faça. Busque a Ele, entregue-se a Ele, consagre-se a Ele. E em quarto lugar, quarto aspecto que eu percebi aqui, é que na igreja de Antioquia havia disposição e autoridade para o cumprimento da missão. Quem deu a ordem? O Espírito Santo. O Espírito Santo disse. Quem foi chamado? O líder principal e o potencial, o quinto. Então, eu quero que vocês me separem quem não está fazendo nada. Não, eu quero que vocês me separem o líder principal de vocês e aqueles que vocês enxergam como o principal potencial. Esses dois. Eu quero. Ah, mas como a gente vai fazer? O pastor presidente vai sair e tal? Não, Deus vai cuidar da igreja. O Espírito Santo mandou. E o que a igreja fez? Obedeceu. E enviou. Não houve um detalhamento. Separem eles para a obra que eu os tenho chamado. Parece até, eu tenho impressão, lendo esse texto aqui, que havia um desejo no coração, tanto de Barnabé quanto de Saulo. Havia um desejo, parecia que havia um desejo ardente. E tem uma versão da Bíblia, Almeida 21, que no versículo 3 eles traduzem a palavrinha lá como despediram ou enviaram, na NVI está enviaram, mas eles traduzem como deixaram que partissem. Me deu a impressão que havia antes, tinha até um impedimento. Então eles obedeceram, deixaram que partissem. Vão, envia, vai. Vai fazer a vontade de Deus. Deus chamou você, então vai. Eles então impõem as mãos, reconhecendo, e a igreja envia.
Mas no versículo 4 diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo. Então, quando você, como igreja, obedece ao chamado de Deus e envia, é o Espírito Santo que está enviando e usando você. Você está participando da obra divina. Quando a gente enviou os nossos missionários aqui, a gente decidiu pelo concílio do Lucas recentemente, e quando a gente enviá-lo para a obra também, é a gente com o Espírito Santo, é o Espírito Santo quem está atuando e enviando. Você está participando da obra de Deus, meu irmão. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. É o Espírito Santo quem usa, mas Ele quem está por trás e enviando. Então, a gente percebe esse mover de Deus para enviar Barnabé e Saulo para essa obra maravilhosa. E Deus quer fazer isso através da minha e da sua vida, falando ao nosso coração. O que é que Ele tem falado ao seu coração? O que é que Ele tem falado ao nosso coração sobre o nosso propósito? O que é que Ele tem falado ao nosso coração sobre a missão? Devemos ter disposição para cumprir a missão e o chamado de Deus. Agora, eu quero aplicar essa maneira. Volta um pouquinho só. Aí é muito importante você voltar. Essa maneira improvável em obediência ao Deus imprevisível. Vejam bem. Quando você lê os textos aqui, nos capítulos anteriores, no versículo 2, no versículo 4 do capítulo 13, e no versículo 7 aparece Barnabé e Saulo. Ou seja, quem era o chefe? Barnabé. Barnabé era o líder. Ele era o responsável. Ele era o cara, o experiente. Então ele é quem aparece primeiro. Acontece que Saulo não era apenas alguém capacitado, mas era alguém que seria muito usado por Deus. Então a primeira coisa que aparece aqui, eles vão para Chipre, e Chipre era a casa de Barnabé. Presta atenção nesse detalhe. Era o lugar de Barnabé. Ele tinha negócios em Chipre, inclusive. Ele havia vendido um terreno lá para doar para os pobres da igreja. Era a casa dele. E quem é a primeira pessoa a falar com o governador e a desafiar um falso profeta que estava atrapalhando o trabalho? Saulo, também chamado Paulo. Passa para o próximo. Aparece aqui no versículo 9 que Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito, olhou firmemente para Elimas, o mago, o falso profeta, e, filho do diabo, sai daqui e dá a palavra. Não vou ler tudo, porque não dá tempo. Mas começa uma coisa a aparecer aqui. Mas na casa de Barnabé, lá no terreno dele. E Barnabé ficou bravo com isso? Não. Depois, a viagem continua, e no versículo 13, depois que Saulo fala tudo, arrebenta com o falso profeta, no versículo 13 aparece: navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. Cadê Barnabé? E aí nos versículos seguintes, pode passar para o próximo, aparece versículo 42, 43, 46 e 50, e todo o resto vai aparecer Paulo e Barnabé. O que Barnabé fez? Treinou um líder que o superou. Barnabé era o cara. Esse era muito jóia. A gente precisa aprender muito com esse cara. Porque ele era um visionário. Ele vai lá, busca Saulo. A gente não está confiando muito nesse cara, não, deixa comigo. Vai lá, assume a bronca. Aí vai, traz o cara, é o líder da igreja, separa os dois para mim, ele vai. E aí vai para Chipre. Saulo vai na frente e Barnabé fala: pode ir. Vai que é tua, meu irmão. E aí Paulo, se torna o líder. E Barnabé obedece a Deus. E permite, porque ele entendeu que ele tinha cumprido o papel dele. E aí, mas você, quem conhece mais a Bíblia, né, pode perguntar: mas Barnabé e Paulo não brigaram? Brigaram. Sabe por quê? Aparece um outro personagem aqui, no capítulo 11, versículo 25, que Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, que eles foram enviar ofertas para Jerusalém, voltaram
para Antioquia, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Ele vai na viagem com eles, aparece isso também no capítulo 13. E aí, quando nós chegamos no versículo 13 do capítulo 13, João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. E ele voltou para Jerusalém porque ele ficou com medo. E aí, quando Paulo e Barnabé terminam a viagem missionária deles, dão um relatório na Antioquia e acertam tudo e falam, vamos fazer uma segunda viagem? João Marcos fala, eu quero ir com vocês. Aí o que Paulo fala? Não. Covarde, comigo não. Aí Barnabé vira para... Eu imagino Barnabé para Paulo. Paulo, você não lembra de você não, cara? E aí eles discutiram de um jeito que se separaram. E aí eu já ouvi uma pessoa falando, João Marcos estava com saudade da mamãe, por isso voltou para casa. Aí alguém vai se dividir. Eles estavam certos. Eu não entro nesse mérito, eu acho que foi direção do Espírito Santo simplesmente. Barnabé foi para Chipre e Deus queria ele lá. Paulo foi para outro lugar e Deus queria ele lá. Mas aí Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, vai pedir para que Timóteo trouxesse João Marcos porque ele era muito útil para ele. Barnabé era o cara. Barnabé acreditava nas pessoas. Barnabé não se importava de ser tirado da posição de liderança se tinha um líder melhor que ele. Pelo contrário, Barnabé eu vejo que ficava feliz com isso. Sabe por quê? Porque para seguir nos caminhos imprevisíveis de Deus, é necessário humildade para aceitar até mesmo aquilo que é improvável. E Paulo é um cara improvável, porque um fariseu de fariseus deveria pregar para quem? Para os judeus. Você vai falar, não, isso daí vai pregar para os judeus. Mas para quem que Paulo começa a pregar? Para os gentios. Então ele é um improvável. O que ele fez foi algo improvável. Mas Barnabé aceitou o improvável de Deus. E para fazer a missão de Deus, para cumprir a missão de Deus, você vai ter que aceitar o improvável de Deus. Quando você vai treinar um líder, você tem que desejar que ele supere você. E que em algum momento ele até lidere você. E você, se é servo do Senhor, vai aceitar isso com humildade e alegria. Entendendo que isso é de Deus. E a gente precisa ter mais humildade. Assim como Barnabé teve e demonstra aqui. E a gente tem humildade quando a gente entende 1 Coríntios 1, de 27 a 29. Você provavelmente conhece esse texto, mas se não conhece, olha que bonito. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então você viu alguém improvável na sua frente? Fique esperto. Deus pode usar esse cara. E você acha que você não é nada? Irmão, então você é um improvável. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você. Deus quer trabalhar em você e através de você para abençoar muita gente. Esteja aberto para ser o improvável de Deus, para abençoar outras pessoas. E na verdade, irmãos, todos nós somos. Olha para dentro de você. O que você é? Um pecador safado sem vergonha. Assim como eu. Mas Deus nos escolheu para abençoarmos as outras pessoas, para poder fazer a obra dele, para poder seguir no caminho dele, para participar da missão dele. Então, como a gente vê em Antioquia, Deus trabalhou de maneira imprevisível lá, com uma liderança múltipla, social e etnicamente diversa, sem um apóstolo, mas ela foi usada para enviar os primeiros missionários intencionais, entre eles aquele que se tornou uma das figuras mais importantes do cristianismo de todos os tempos, só o apóstolo Paulo. Então, irmãos, nós devemos estar atentos à voz do Espírito Santo, buscando a Deus e consagrando a nossa vida, treinando novos líderes e, com disposição, estarmos abertos para o agir imprevisível e improvável de Deus. Porque
O primeiro imprevisível e improvável é o próprio Senhor Jesus, que foi enviado, nasceu num lar humilde, numa cidade humilde, pobre, foi humilhado, morto, mas ressuscitou, surpreendendo todo mundo. E está nos céus e surpreendendo muita gente, mas não eu e você. Vai voltar e vai reinar para sempre. Amém, amém. Então permita-se ser o improvável de Deus. E esteja aberto para o imprevisível. O segredo da vida é planejar e deixar Deus mudar bastante coisa. E deixar Deus mudar aquilo que tem que ser mudado. Coloque seus planos diante de Deus e deixa Ele agir na sua vida. Eu quero convidar o grupo de louvor para vir à frente. Eu quero convidar os diáconos que estão escalados para vir à frente também. Para nós celebrarmos o improvável. Para nós celebrarmos aquilo que apesar de ter sido profetizado para quem viveu naquela época, não havia sido previsto. Que é a morte e ressurreição do Senhor Jesus, através da ceia do Senhor, desse memorial que Ele deixou com a gente. Mas antes da gente celebrar, a palavra de Deus diz que nós precisamos nos examinar. Então eu quero te convidar a se examinar à luz da palavra de hoje. Como tem sido a sua liderança? Você é líder, porque você influencia. Então você tem um papel, um agir de liderança. Como ela tem sido? Você tem sido muito centralizador? Confesse esse pecado diante de Deus e arrependa-se dele. Você tem sido preconceituoso e discriminatório? Confesse esse pecado diante de Deus e arrependa-se dele. Você não tem se consagrado? Confesse esse pecado diante de Deus. Você tem sido muito fechado para o agir de Deus? Confesse. O que é que Deus falou com você? Feche agora os seus olhos. Abaixe sua cabeça. Confesse diante de Deus o seu pecado.